Olá a todos, estamos aqui para dar início ao curso de Prevenção de Acidentes para Componentes da CIPA. Sou Luiz Souza, especialista em Direito de Segurança do Trabalho, mais de 30 anos de experiência na área. Estaremos aqui tratando alguns assuntos com vocês a esse respeito. Vamos em frente. História, introdução e legislação da CIPA. Vou mostrando aqui logo de imediato. E o homem de CIPA é um multiplicador de segurança, ele soma com a conscientização na prevenção de acidente. Então a figura dele é muito importante. Objetivos do treinamento: regulamentar e padronizar na empresa a organização e o funcionamento da CIPA existente, segundo a NR 5 da Portaria 3214, de 8 de 6 de 78, e Portaria 8 de 23 de 2 de 99. Então, capacitar os cipeiros para uma atuação adequada na CIPA, transmitindo-lhes conhecimentos básicos sobre segurança do trabalho, higiene industrial ou higiene do trabalho, saúde ocupacional, complementando com orientações para a participação das reuniões. Então, esse é o objetivo do treinamento, dar uma formação para o profissional que estará atuando como cipeiro também, fazendo parte da CIPA da empresa, ele tem uma atuação adequada. E para isso, nessa introdução toda, nós temos que falar um pouquinho o que é segurança do trabalho. Então, ela pode ser entendida como um conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. Então, a segurança do trabalho é amiga do trabalhador. Ela foi criada, ela foi implementada através de legislação voltada para redução de acidentes, trabalhar com segurança, trabalhar da maneira adequada. Há quem diga também que quem trabalha sem segurança, na verdade, não sabe trabalhar, porque a segurança ela precisa estar dentro do processo produtivo. Então, uma história aqui da segurança do trabalhador. Em 1919, que tem bastante tempo já, né, quase um século para trás, regulamentada a Lei 3.724, Lei de Acidente de Trabalho. Então, em 1919, também o jurista Rui Barbosa, em campanha eleitoral, preconiza leis em função do bem-estar social e da segurança do trabalho. Então, como foi construída a segurança, ela foi sendo construída aos poucos. Em 1943, o decreto 5.452, CLT, né, Consolidação das Leis de Trabalho, e ali também começa com algumas medidas relativas à segurança e medicina. Aí começa a se estruturar a organização do sistema de prevenção de acidentes. Então, o Decreto-Lei 7.036, de 10 de 11 de 44, começou a ter essa legislação voltada para a parte do seguro acidente. Então, o seguro acidente de trabalho, que hoje, né, chamamos de SAT, ele já começou lá atrás, a pessoa que quando é contratada por uma empresa, né, registra lá a carteira dele, assina a carteira dele, e os seus dados são enviados para a Previdência. Tudo ali tem essas informações. Caso aconteça um acidente, faça os procedimentos, que a gente vai estar falando mais à frente, de analisar o acidente, fazer o CAT, e ali está dentro do seguro acidente de trabalho. Rescisão com justa causa para recusa em cumprir ordem de serviço. Então, a ordem de serviço está na NR1, norma de segurança, mas já começou a ser estruturada aos poucos. Hoje também ela já está bem modernizada, com forte tendência a melhorar mais ainda com o tempo. Então, transgressão à prevenção. Ó. Emprego de maquinário em mau estado. Já começou a ser batido isso. Que a cultura de segurança ela não existia. Então, começou a experiência de ter os problemas e começou a ter as ações de correção. Execução de obras com material e pessoal deficiente. A gente sabe que hoje já não pode, até por conta das responsabilidades técnicas civil e criminal, precisa ter toda essa informação sobre as responsabilidades. Então não pode ter material ou pessoal deficiente para não ocorrerem culpas, né, de falta de legenda e vigilando. Nós vamos estar vendo isso também na parte de responsabilidade técnica civil e criminal.
Organização de comissões internas com representantes dos empregados. Estabelecimento com mais de 100 empregados. A gente sabe que a CIPA ela tem toda uma estrutura lá de código de quadros para definir quantos representantes do empregador e do empregado a CIPA precisa ter. Nós vamos estar falando isso na parte de estudos, do estudo voltado para a NR5. E 21 de 10 de 66, Lei 5.161, criou a Fundacentro. Então, a Fundacentro ela é uma fundação extremamente importante para a segurança, tem uma contribuição enorme. A gente sabe hoje, podemos dizer, tem as NHO, uma série de treinamentos dentro da Fundacentro. Técnicos da Fundacentro, muitas das vezes, treinam técnicos do Senai, um exemplo, né? Então, capacita pessoas também. Então, a Fundacentro ela é um organismo extremamente importante para o mundo da segurança. Então, ela começou lá em 66, já tem mais de 50 anos. Então, 27 de 2 de 67, o Decreto-Lei 229 reformulou a CLT no capítulo 5, do título 2, dispondo da criação de um serviço especializado em segurança. Olha que bacana. Então, já começou em 67 a ter essa alavancagem, um serviço com conhecimentos especializados em segurança. Em 1967, no ano seguinte, já teve a Lei 5.316, Decreto 61.784, integrou o seguro acidente de trabalho na Previdência Social, fim do seguro privado. Então, né, finalizou o seguro privado e foi incorporado, né, seguro acidente de trabalho na Previdência Social. A gente sabe que em alguns países do mundo o seguro ainda continua sendo obrigatório, mas ele é privado. Acaba forçando, de certa forma, as empresas a ter uma prevenção um pouco mais estruturada. Porque sabe que se tiver... É igual fosse um exemplo, o seguro de um carro. Então, quanto maior o lugar tiver maior risco, e também o próprio condutor ali, o seguro aumenta. Então, se a empresa, quanto mais perigosa se tornar, fosse, né, se mantivesse ou fosse criando mais condições perigosas, isso faria que o seguro fosse mais elevado. Mas alguns países são assim. Então, no nosso caso, a partir de 67, houve o fim do seguro privado. Dedicou um capítulo de prevenção de acidentes em programa com o antigo, né, o INPS. Então, hoje é INSS, mas antigamente era INPS. Houve também, em 68 né, e 67, uma verba destinada à Fundacentro. Então, no ano seguinte, uma verba para começar a Fundacentro fazer a sua manutenção, o seu funcionamento. Em 68, já foi criado um estatuto para a Fundacentro e ali já se foi dizendo como é que ela se conduzia. Então, você vê que em 66 criou a Fundacentro, mas 2 anos depois já tinha ali o estatuto da Fundacentro, aproximadamente 2 anos depois. Temos ainda 29 de 11 de 68, Portaria 332, DNSHT, instruções para a organização e funcionamento de CIPAs, onde, na representação dos empregadores, incluir engenheiro e médico e assistente social. Início de 72, o NPS, que hoje é o INSS, divulga estatística de acidente do trabalho de 20% dos segurados, campeão mundial. Então, nessa época, houve uma repercussão muito grande. Então, o Brasil ele foi pressionado, porque no contexto internacional, como está envolvendo aí pressões da OIT e da OMS, no governo brasileiro, entende-se que quando você tem muito acidente, você não planeja o seu trabalho. Você vai trabalhando de qualquer jeito, sem planejamento. Então, o Brasil foi campeão mundial de acidente de trabalho, houve uma pressão e ali começou também a se ter algumas ações mais efetivas do governo brasileiro, que copiou bastante coisa lá dos Estados Unidos, né, da CGIH, que envolve parte de higiene ocupacional. Então, começou a se estruturar de uma maneira um pouco mais consistente a prevenção de acidente no Brasil. Então, a gente está vendo a história da prevenção, como é que aconteceu no Brasil. Mas em 72, frente a divulgar uma estatística, e a gente sabe que essa estatística, na verdade, ela só dá o retrato daquilo que está registrado nessa época. Então, né, em 72, muitos acidentes aconteciam e não eram registrados, nem conhecidos de ninguém, porque muita gente trabalhava e não era registrado, a empresa não assinava a carteira. Então, havia
de repente um número até 3 vezes maior do que esse, ou até um pouco mais. Tudo bem? Então é importante a gente ter esse entendimento. Hoje acontece, mas numa escala bem menor, mas nessa época a escala era muito maior. Então esse retrato aqui que levou o Brasil a ser considerado como, naquele ano, como campeão no acidente de trabalho, na verdade, a coisa tinha uns números muito maiores. Portaria 3236 institui o PNVT, o Plano Nacional de Valorização do Trabalhador, com 9 metas. Então você já está construindo a segurança do trabalho, valorizar o trabalhador. Então o trabalhador hoje já sabe que, né, no contexto atual agora, ano de 2020, nós sabemos que as empresas mesmo reconhecem a importância do trabalhador, porque a inovação só vem de gente. Mas houve a época que o trabalhador era somente uma peça no processo. Não deu certo, mandaram embora. Alguns ainda pensam assim, né? Carregam esse tipo de conceito ainda, mas ele já foi desconstruído, né, ao longo do tempo em muitas organizações que hoje entendem a importância do trabalhador, até por conta de que hoje a inovação é uma coisa muito importante. A inovação só vem de pessoas, né? Seguindo em frente, em 27/7/72, portaria 3237 torna obrigatória a implantação pelas empresas do SERVIT, né, Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho. Em 77, a Lei 6.514 alterou o capítulo 5 do título 2 da CLT, relativo à segurança do trabalho, segurança e medicina do trabalho. Em 78, criou a portaria 3214, que está valendo até hoje. Não só a Lei 6.514, mas também aprovou as normas regulamentadoras. Então, hoje nós temos aí bastante norma regulamentadora, 37 normas regulamentadoras, mas tem 2 agora que foram revogadas. A gente tem a NR2 e a inspeção prévia, e também a NR27, que é relacionada ao registro do profissional de segurança a nível técnico. Mas ali já começou, e essas normas passaram por algumas revisões e atualizações. Isso para torná-las mais efetivas, torná-las mais objetivas também, torná-las mais eficazes. Então a coisa foi crescendo, né? Foi desenvolvendo até então. Então a legislação de segurança e higiene do trabalho. Então, a Constituição Federal, Carta Magna, CLT, capítulo 5, que no capítulo 5 introduziu os assuntos relacionados à segurança do trabalho, né, lá em 43. A portaria 3214, que já viu no slide anterior que nós falamos, né, do Ministério do Trabalho, na ocasião, e, por sua vez, a NR5. Então, a Constituição Federal. O direito do cidadão brasileiro ao meio ambiente do trabalho seguro e saudável está amparado na própria Constituição da República. Artigo 7, inciso 22, reconhece o direito à redução dos acidentes inerentes ao trabalho, aos trabalhadores urbanos e rurais. E o artigo 39, parágrafo 3, garante o mesmo aos ocupantes de cargos públicos. Então, começa a vir ali um ambiente de trabalho seguro e saudável, na Constituição Federal. Nos termos dos incisos 2 e 8 do artigo 200 da Constituição Federal, Carta Magna, 88, compete ao Sistema Único de Saúde, entre outras coisas, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador e colaborador na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Então, isso já foi um avanço dentro da Constituição Federal, observando, tendo um olhar adequado para o trabalhador. Continuando, no artigo 225 da Carta Magna, assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. O meio ambiente de trabalho também encontra proteção jurídica nesse dispositivo constitucional específico no inciso 5 inciso 1º, né, que dispõe para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público controlar a produção, a comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e ao meio ambiente. Então precisa se controlar isso. Então, hoje está bem difundido nas empresas, está bem introduzido no ambiente de trabalho como um todo. Hoje tem uma quantidade de profissionais de segurança muito grande no mercado. Existe a fiscalização do Ministério do Trabalho, outras fiscalizações também, de ordem municipal também é possível se fazer.
e também do âmbito federal, isso tudo o Ministério Público do Trabalho. Então, tudo isso aí é o próprio meio ambiente, que tem uma interface bem próxima com a segurança do trabalhador. Então, isso tudo vai trazendo resultados positivos para o trabalho, um trabalho seguro. Então, continuando, nós temos agora a CLT, você vê que está estruturado dessa maneira. Temos na Constituição, depois vem a CLT no capítulo 5, 1943. Então, o que nós temos? Na Constituição, na Consolidação da Lei de Trabalho, a CLT, o capítulo 5, título 2, é totalmente dedicado à segurança e à medicina do trabalho. Há ainda as normas regulamentadoras. Hoje, em 2017, temos 37, mas na verdade menos duas, que são a inspeção prévia e a do registro técnico. Então, no total, hoje tem 35 normas, de forma sequencial, do Ministério do Trabalho e Emprego, que tratam de situações específicas relacionadas à segurança e à saúde e à segurança do trabalhador. E a Lei 8080, de 90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, SUS, definindo no artigo 6, parágrafo 3, conjunto de atividades relativas à saúde do trabalhador. Então, o INSS está dentro da Previdência Social, o Sistema Único de Saúde, tem o INSS também, que envolve boa parte da segurança, em função da aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de serviço, trabalhar em condições insalubres, aposentadoria especial, mas é um outro assunto, não é esse aqui. Mas tudo isso está o quê? Integrado e baseado em legislação. Legislação de segurança do trabalho, com CLT e também na Carta Magna. E estamos chegando aqui na Lei 6.514, de 77, e a Portaria 3214, que é de 78, instituindo as normas regulamentadoras. Tudo bem até aí, pessoal? Então, mostramos aqui os objetivos, a história e também a legislação que envolve os fundamentos da parte de segurança do trabalho. No caso de dúvida, vocês nos encaminhem para os nossos canais de contato e bons estudos para vocês.